Olá, você já parou para pensar como o consumo de álcool geralmente é natural? Nas reuniões em família, nas celebrações, datas especiais, crescemos com as bebidas alcoólicas no nosso dia a dia. Até aí, não estou falando nenhuma novidade. A questão é, vocês acham que a gente conversa abertamente sobre isso na mesma proporção? Já parou para pensar sobre a sua relação com o álcool? Isso não é uma espécie de bronca, não, muito pelo contrário. É um convite para uma reflexão sincera, principalmente ao público jovem, que deve ser estimulado a pensar sobre isso sem moralismos. Os mais jovens, por diversos fatores, são entendidos como uma população mais vulnerável quando o assunto é consumo de álcool. Sem informações qualificadas, espaços abertos de debate, uma relação madura com a bebida fica cada vez mais distante. Eu sou Arthur Guerra e essa é a primeira aula do curso Álcool, Saúde e Sociedade. A ideia aqui é oferecer de um jeito amplo, didático e interdisciplinar informações científicas sobre as principais questões relacionadas ao impacto do álcool na saúde e na sociedade. Antes de falarmos sobre o cenário de consumo de álcool no Brasil, tema da nossa aula, começo perguntando, especialmente para quem bebe: você sabe o que está botando para dentro do seu corpo? Pode parecer uma provocação boba, mas é que álcool é um termo genérico, usado para nomear uma família de substâncias químicas. Nela estão etanol, metanol, isopropanol, entre muitos outros. O álcool que ingerimos por meio das bebidas alcoólicas é o etanol, ou álcool etílico, resultante do processo de fermentação ou destilação de açúcares contidos em frutas, como a uva, grãos, como a cevada e o arroz, e caules, como a cana-de-açúcar, para citar os mais comuns. Antes de falar quais desses tipos de bebidas que você viu aqui na tela são os mais consumidos no Brasil, vamos descrever um pouquinho esses dois processos. É básico, mas não custa reforçar. A fermentação funciona assim. Alguns tipos de açúcares, entre eles glicose, frutose e sacarose, passam por uma sequência de reações químicas. Nelas, eles são quebrados ou degradados, para usar o termo da química, por uma levedura ou fermento, resultando em álcool e gás carbônico. Esse é o caminho percorrido pelo álcool até chegar na taça de vinho ou na lata de cerveja. No caso de algumas bebidas, o que resultou da fermentação passa por um processo físico chamado destilação, em que a água é separada do álcool. Como ficam mais concentradas, as bebidas destiladas são mais fortes, ou seja, tem uma porcentagem de álcool, o conhecido teor alcoólico, maior que as fermentadas. Então, sim, dá para considerar que a vodka, por exemplo, é uma bebida mais forte que o vinho, em termos de teor alcoólico. Mas, claro que os efeitos sentidos por cada pessoa dependem de diversos fatores, incluindo, obviamente, a quantidade ingerida. Não vale beber um gole de vodka em um dia, abusar do vinho no outro e depois sair dizendo, para você, vinho é mais forte que vodka. Esses dois processos, de fermentação e destilação, são práticas milenares. Estima-se que a bebida alcoólica teve origem na pré-história, com o surgimento da agricultura e a invenção da cerâmica. De lá para cá surgiram novas tecnologias, sejam manuais ou mecanizadas, mas o processo químico, em essência, é o mesmo. Há registros do consumo e produção de bebidas alcoólicas por vários povos da antiguidade, como os celtas, os gregos, os romanos, os egípcios e os babilônios. Essa é só mais uma informação que reforça o quanto é importante falarmos sobre o consumo de álcool. É uma substância que circula em diversas sociedades há eras. Bom, agora é justo você se perguntar: quem foi a primeira pessoa a ficar bêbada na história da humanidade? Isso nós não sabemos, mas o primeiro registro conhecido
de um episódio de intoxicação pelo álcool surge no Antigo Testamento da Bíblia. É a embriaguez de Noé, no Gênesis. E como vocês podem imaginar, a bebida, nesse caso, foi o vinho. Se seguirmos cronologicamente a história do álcool até os tempos atuais, essa aula será enorme. Então vamos dar um salto histórico bem grande para contextualizar um pouco o álcool na sociedade contemporânea até chegar ao Brasil. Vamos para a década de 1920, período decisivo para a mudança do status do álcool e do consumo de bebidas alcoólicas no mundo. Naquele ano, os Estados Unidos decretaram a famosa Lei Seca. Ela proibia a fabricação, a venda, troca, transporte, importação, exportação, distribuição, posse e consumo de bebidas alcoólicas em solo norte-americano. Ou seja, a intenção era banir o álcool como bebida nos Estados Unidos. Para muitos especialistas, a lei foi considerada um tiro no pé. Com a substância se tornando ilegal, perdeu-se qualquer tipo de controle sobre o consumo da população. Obviamente, ela não extinguiu a circulação nem o consumo de álcool no país e ainda trouxe forte impacto negativo na economia e na saúde das pessoas, que passaram a consumir bebidas de qualidade questionável. Uma tarefa como a Lei Seca nos Estados Unidos hoje pode ser entendida como uma lição de desastre em termos de saúde pública. A medida só foi revogada em 1933. Ao longo do tempo, cada vez mais, o álcool foi sendo entendido como uma substância psicoativa, ou seja, que atua no cérebro, afetando a atividade mental. E medidas pontuais visando a prevenção de seu consumo nocivo passaram a ser tomadas. Uma delas foi a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Legislação adotada por vários países, incluindo o Brasil. Em meados do século XX, a percepção de que a circulação e o consumo irrestritos de álcool poderiam acarretar graves problemas sociais e de saúde começa a ser compreendida de forma mais ampla no mundo inteiro. Um exemplo dessa mudança de mentalidade é o posicionamento de organizações de saúde de grande credibilidade entre as décadas de 1950 e 1970. Podemos considerar como dois marcos importantes: a inclusão da dependência alcoólica como uma doença, constando na primeira edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, conhecido como DSM-1, pela Associação Psiquiátrica Norte-Americana, e o reconhecimento, 15 anos depois, por parte da Organização Mundial da Saúde, do alcoolismo como doença, com a publicação da 8ª edição da Classificação Internacional de Doenças, a CID-8. E já que avisei que essa aula não será enorme, vamos dar outro salto histórico. Várias décadas depois, dos anos 2000 para cá, o debate público sobre os impactos negativos do consumo de álcool na sociedade tem se amplificado mundialmente, algo que é sentido também no Brasil. Em 2001, é lançado um outro documento importante da OMS, o Relatório Mundial de Saúde, focado em discutir saúde mental sob uma nova perspectiva. Apontava o uso nocivo de álcool como um importante fator de risco para transtornos mentais. 6 anos depois, em 2007, é aprovada no Brasil a Política Nacional sobre o Álcool. É a partir desse ano que o país passa a desenvolver, de forma mais concreta, diretrizes sobre o consumo de bebidas alcoólicas em relação a diagnóstico, a tratamento, sensibilização e mobilização da opinião pública, segurança pública, álcool e trânsito, entre outros campos. Até esse momento, o álcool estava incluído nas políticas existentes sobre drogas em geral. Com essa lei, o álcool se desvincula das demais drogas. Por ser uma substância legalizada e com regulamentação de comércio, se entendeu que era necessária a criação de uma política própria. Nos anos seguintes, a Organização Mundial de Saúde publica novos documentos com a intenção de unir esforços globalmente para a redução do consumo nocivo de álcool, por meio de elaboração de políticas e intervenções em âmbito nacional.
Um deles, lançado em 2010, chama-se Estratégia Global para a Redução do Uso Nocivo de Álcool. Em outro, o Relatório Global sobre Álcool e Saúde, 2014, é estabelecida oficialmente a meta mundial de reduzir em 10% o consumo nocivo de álcool até 2025. O Brasil já apresentou resultados parciais positivos em relação a essa meta. Essa avaliação foi retirada de uma outra publicação da OMS, o Relatório Global sobre Álcool e Saúde 2018. Mas o que avaliamos como positivo é que nosso consumo de álcool per capita teve uma diminuição de 11% em relação a 2010. Em números, fomos de um consumo anual de 8,8 litros de álcool puro por indivíduo em 2010 para 7,8 litros em 2016. E comentei no início da aula que falaria sobre as bebidas mais consumidas pelos brasileiros. Na lista dos tipos de bebidas mais consumidas no Brasil é campeã a cerveja, com 62%, seguida dos destilados, com 34%, e o vinho, com 3%. Avançamos, mas ainda há um bom caminho a ser percorrido, com desafios importantes. Agora, para facilitar, vamos colocar aqui a linha do tempo que criamos ao longo da aula. Recapitulando, deu para ter uma ideia do panorama do álcool no Brasil? Falaremos mais sobre nossos desafios ao longo desse curso e como cada um, sendo usuário de álcool ou não, pode pensar sobre a sua própria saúde e a dos outros. O impacto do álcool na saúde e na sociedade é uma questão de todos. Já parou para pensar nisso? Obrigado por acompanhar nossa primeira aula e te espero na próxima, quando falaremos um pouco mais sobre o uso nocivo de álcool e traremos definições do que é uma dose padrão de álcool, o que são padrões de consumo e de outros conceitos importantes. Até lá!